realidade, né? Tudo que foi discutido, eu quero fazer um resumo breve, né, sobre esse novo decreto, tá certo? Quero falar um pouco com vocês, rapidamente aqui, passar alguns tópicos muito importantes que as pessoas não estão observando, mas que são tópicos muito importantes que nós, da educação especial, precisamos nos ater, né? Como estava posto, como nos foi apresentado o decreto 12.686 de 2025 e a sua atualização, como foi que ficou. Então, gente, esse é um fator muito importante que nós precisamos observar. Quem trabalha na educação especial, né? Toda a comunidade precisa estar atenta, estudando, verificando quais os benefícios, o decreto antigo, né? Do jeito que ele foi colocado para a comunidade da educação especial, o que ele estava prejudicando, quais foram os benefícios, a sua atualização. Qual foi essa atualização de fato, de verdade? Então, isso a gente precisa parar, estudar, pesquisar, até mesmo para que a gente possa lutar pelos nossos direitos. Porque se nós, os legisladores, digamos assim, né? No caso aqui foi o MEC, se eles forem fazendo os seus decretos da maneira com que eles acham que deve ser feito, e se aqueles que trabalham dentro da área da educação especial não estiverem atentos a reivindicar o que de fato e de verdade vai fazer uma mudança na vida daquela criança ou daquele jovem na educação especial, ficamos muito prejudicados. Então, assim, a gente viu que saiu esse decreto 12.686, que toda a comunidade se levantou, foi à luta, não aceitou, né? Reclamaram desses tópicos que realmente prejudicaram, né? E o que foi que aconteceu? Realizou-se um novo decreto, a partir do momento que toda uma comunidade foi atrás, reivindicou e buscou, de fato, aquilo que lhe era de direito. Primeira questão aqui, limitava a matrícula às classes de escola comum. Esse fator aqui foi logo no primeiro decreto, 12.686. Outra questão que veio também nesse decreto, não levava em consideração a aprendizagem ao longo da vida. Olha, isso é muito sério. Outra questão que estava nesse decreto anterior, não havia obrigatoriedade para a elaboração do PEI. Então, só nesses 3 tópicos aqui, a gente vê a gravidade que era esse decreto. 12.686. Mas o que foi importante foi todos irem, né, reclamarem pelos seus direitos, seja professores, coordenadores, APAES, pestalozes, o poder público, os senadores lá em Brasília. Então, assim, toda essa luta valeu a pena. A gente vê que é um começo, é só um começo, mas é um começo que a gente já pode considerar como um começo com vitória. Não é isso? Mas por que essa vitória? Porque as pessoas foram atrás, as pessoas reivindicaram os seus direitos. Então, no decreto atual, que é o 12.773 de 2025, a garantia expressamente a possibilidade de escolarização nas escolas especializadas. Ou seja, anteriormente, as escolas especializadas praticamente estavam correndo o risco de serem extintas. E agora, depois de toda essa batalha, agora nesse novo decreto está posto que haverá garantia, né, dos nossos meninos com deficiência. E quando eu falo deficiência, eu englobo autistas, síndrome de Down, todo tipo de deficiência, terem sua matrícula assegurada na escola especializada.
Outro ganho, gente, positivo, a oferta de matrícula aos estudantes da educação especial de 0 a 17 anos, assegurando as adaptações necessárias para atender às suas individualidades. Você veja que houve uma ampliação, né, dessa matrícula de 0 a 17 anos. E tem um tópico aqui que ninguém está falando, que é assegurando as adaptações necessárias para atender às suas individualidades. Porque qual é a maior dificuldade dentro da educação especial? A maior dificuldade é o trabalhar com vários níveis de limitações, as várias especificidades que nós trabalhamos nas mais diversas áreas, inclusive com o autista, porque nós temos o autismo nível 1 suporte, o autista nível 2 suporte, o autista nível 3 suporte, e muitos pensam que o trabalho com autista, todo ele é um só, e não é. Cada realidade é uma realidade. Então, assim, eu achei isso no novo decreto, assim, um ganho excelente. Por quê? Porque assegura que esses meninos têm direito serem trabalhados em um contexto integral a partir da individualidade e da necessidade de cada um. No anterior decreto, o que era que se falava sobre o PEI? Não havia obrigatoriedade. No atual decreto, está lá posto que o PEI, a partir de agora, será obrigatório. E a gente pode dizer que isso também é um ganho, porque nem todas as escolas realizam PEI, né? A gente sabe que as escolas que trabalham já com crianças com educação, com crianças com deficiência, né? Algumas, sim, já trabalham com PEI, já realizam PEI já há algum tempo, mas a maioria não, né? A gente sabe que as APAES também já trabalham com o PEI, as Pestalozes, né? Mas a maioria das escolas não. Então, assegurar a garantia que esse PEI seja obrigatório, eu posso dizer que isso foi um ganho enorme. Primeiro, porque dá aos pais um suporte de exigirem aquilo que está posto no decreto. E isso é de fundamental importância. Aí aqui, no decreto anterior, o que ele previa? Ele previa carga horária mínima de 80 horas para a formação específica do professor que atua no AEE. Eu achava, assim, um negócio muito estranho, né? Por quê? Porque a gente sabe, quem trabalha na educação especial sabe o quanto é difícil você trabalhar com pessoas, com crianças, com jovens, com adolescentes com deficiência. E aí o que se faz se não houver um prévio preparo desses professores para trabalhar com esses meninos? A gente sabe que existe formação. E a formação de 80 horas eu acho insuficiente. Não que a formação seja tudo, não. É um compilado de muitas outras coisas, mas a formação é fundamental. E o que agora o novo decreto prevê? Prevê carga horária mínima de 360 horas. Então, a gente já vê um ganho, porque está assegurando uma carga horária no mínimo de uma pós-graduação, né? Já está assegurando e passando para esses professores, coordenadores, diretores, que está posto no decreto a obrigatoriedade, até para futuras seleções de profissionais estarem bem mais qualificados. E aqui,
Anteriormente, previa carga horária mínima de 80 horas para a formação específica do profissional de apoio escolar. Agora, como é que está? Prevê carga horária mínima de 180 horas para profissional de apoio escolar. Olha a diferença, né? No primeiro decreto era 80 horas, no segundo decreto 180 horas para o profissional de apoio escolar, né? Então, se veja o ganho que já houve de um decreto para outro, a mudança de consciência, né, de um decreto para outro. Então, aqui no antigo decreto, não previa o apoio técnico e financeiro às escolas especializadas. E como é que está agora? O respeito já está posto da seguinte maneira: o respeito às diversidades dos estudantes e suas especificidades e o apoio técnico e financeiro, inclusive por meio do Fundeb. Então, assim, a gente vê que a atualização realmente trouxe ganho, a gente tem que parabenizar, ver que realmente, né, a comunidade da educação especial inclusiva obteve um grande ganho a partir do momento que se incluiu esse novo decreto 12.773 de 2025, porque muitas coisas que foi colocada no primeiro foram excluídas e foram impostas outras, né, outras demandas, outras obrigatoriedades que só tem a comunidade escolar, as famílias atípicas, os professores que trabalham com a educação especial, só tem a ganhar. E aí, gente, a luta ela continua. A gente sabe que foi dado o primeiro passo, mas a luta continua. Nós precisamos cada vez mais reivindicar o direito da nossa comunidade, dos nossos meninos e meninas com deficiência, né? Então, assim, passei aqui para fazer essa breve descrição para vocês, demonstrando todos os ganhos que a nossa comunidade obteve a partir desse novo decreto, né? Nem me apresentei, eu sou Ana Elizabeth, especialista em educação especial inclusiva, neuropsicopedagoga, já trabalho com atendimento educacional especializado há 16 anos, né? Sou uma militante da área da educação especial, luto, estudo e pesquiso na causa da educação especial. Então, gente, eu quero aqui só agradecer, vou trazer outros, viu? Vou fazer outros vídeos bem mais explicativos, tópicos por tópicos, para a gente estudar, tá bom? Estudarmos juntos. Mas, assim, passando aqui só para dizer que esse novo decreto trouxe um grande ganho para a nossa comunidade da educação especial inclusiva, né? Então, estamos todos de parabéns.